Então vamos lá? Essa é a segunda parte da nossa aula, né? Como todos vocês já sabem, como combinado. E nós vamos continuar falando ainda da lavagem intestinal, que é a enteróclise. E eu preciso compreender que a enteróclise, ela faz volumes acima de 500 ml, tá? Que pode ser utilizada solução fisiológica, né? O soro fisiológico a 9%, ou pode ser utilizado a solução glicosada, tá? Como emoliente. Vamos lá. O procedimento é afastar a região glútea, né? Com a mão esquerda e mão direita, tá? E introduzir o soro na região do reto, aproximadamente 10 a 15 centímetros, tá? Deixar gotejar a solução devagar, ok? Então, eu vou introduzir, né, essa sonda, 15 centímetros, e deixar essa solução adentrar para dentro da região intestinal de forma lenta. Orientar o paciente a respirar profundamente, tá? Para poder fazer a introdução da sonda e para que isso cause menos tensão ao paciente, tá? Também desfoca a tensão da entrada da sonda. Durante a introdução de líquido, observar a reação do paciente. Toda vez, entenda, o paciente ele já está constipado, no caso da constipação, ou então extremamente estressado, no caso de um procedimento cirúrgico. Então, eu preciso observar como está sendo essa reação desse meu cliente, combinado? Pinçar a extensão no término da lavagem, isso é muito importante. Se você não der uma pinça na sonda, todo o líquido que entrou, ele vai sair com produtos fecais. Então, você tem que dar uma pinçada, tá? Em seguida, desadaptar a sonda da borracha e colocá-la na cuba-rim, tá? Pedir ao paciente que retenha o líquido o máximo de tempo possível, tá? É bom que esse líquido fique retido, faça ação e saia, ok? E aí eu preciso colocar uma fralda no paciente, caso ele não tenha condições de deambular, ou ele tenha dificuldade de sair do leito. Muitas das vezes ele deambula, mas é um paciente idoso que não vai conseguir sair em tempo hábil. Oferecer a comadre, né? Eu posso oferecer a comadre, tem situações que a gente oferece a comadre e precisa também colocar a fraldinha por baixo para dar mais apoio ao cliente, tá? Ou então acompanhá-lo até o banheiro. Se eu for acompanhar até o banheiro, de qualquer maneira, eu preciso visualizar o tipo de fezes. Então, não esqueça. Acompanhei até o banheiro, eu vou visualizar essa excreção fecal para poder fazer notificação. Combinado? Deixar a unidade do meu cliente em ordem, isso é mais que certo, né? Eu preciso organizar toda a unidade do cliente, tá? Tudo, é muito material, você vai levar biombo, vários materiais separados, mesa auxiliar. Entra com sua mesa organizada e saia com a sua mesa organizada. E deixa a unidade do paciente organizada, ok? Preciso fazer retirada de luvas, desenluvar e fazer a lavagem das minhas mãos, né? Lavar as mãos antes e após qualquer procedimento. Aí, ó, observar e anotar as características dessas fezes, o número de evacuação após o procedimento de lavagem intestinal e a reação do paciente durante o procedimento. Então, quais vão ser as anotações de enfermagem? A característica das fezes, número de evacuações e a reação do paciente durante o procedimento. Não pode esquecer nenhuma das três, essa tem que estar relatado no momento, tá? Levar e guardar o material reutilizável. Quem são eles? Cuba-rim, borracha e irrigador, tá? Pinçar a extensão no término dessa lavagem, desadaptar a sonda e, claro, descartar. O que é o reutilizável eu vou levar e todo o restante é descarte. Clister ou enema. É a introdução de uma pequena quantidade nessa região intestinal. Precisa entender o objetivo. Quais são os objetivos? Primeiro, servir de emolientes, né? Eu vou utilizar clister ou enema em situações de constipação. Então, ele vai trazer como objetivo o alívio da constipação. E preparo para cirurgia e parto. Em algumas situações, o médico vai fazer o pedido de clister, porque ele precisa de pouca quantidade para fazer a lavagem para uma cirurgia ou trabalho de parto. Só posso fazer se tem prescrição médica. Se não há prescrição médica, não vai ser realizado, tá? A técnica é a mesma da enteroclise, é a mesma técnica da lavagem intestinal de grande volume, ok?
A solução vem preparada e aí eu tenho frascos de 500 ml e de 250 ml. Preciso observar lá na prescrição qual é a quantidade que o médico prescreveu, né? A sonda, descartável, tá? Uma vez que usar a borracha, reutilizar. Em vez de usar essa borracha, eu vou utilizar o quê? Um equipozinho de soro, porque se é pouca quantidade, o equipo de soro ele vai dar o suporte, tá? Aí eu passo para uma segunda etapa, é a lavagem gástrica, tá? Essa lavagem, ela é um procedimento que visa preparar o aparelho digestivo. Antes de eu falar da lavagem gástrica, deixa eu falar só uma coisinha com vocês. Preste atenção. Existe a possibilidade do paciente ele ter algum tipo de restrição sobre esses procedimentos? Sim. O paciente pode estar com medo, ansioso e não querer fazer. Muitas das vezes, você como técnico de enfermagem vai começar a conversar com o paciente e não vai conseguir uma resposta eficaz do paciente. Aí você tenta, conversa, explica todo o procedimento. Se você observar que ele ainda está muito na defensiva, você vai, reporta toda essa situação para a enfermeira do setor e em seguida a enfermeira vai vir tentar fazer as orientações pertinentes. Caso não consiga fazer as orientações pertinentes, a equipe de enfermagem não deu conta, vai ser pedido a orientação psicológica, tá? Todo hospital faz essa orientação psicológica. Esses procedimentos eles são realizados em que local? Em grande quantidade em clínica médica, ok? Agora sim, lavagem gástrica. A lavagem gástrica é um procedimento que visa preparar o aparelho digestivo para exames ou cirurgias. Isso aí, perfeito, né? Mas não tem somente esse objetivo. Ele também ajuda no procedimento de estancar hemorragias gástricas ou esofágicas. Aí eu preciso utilizar líquidos gelados, tá? E remover do estômago o conteúdo gástrico em excesso, sendo ele nocivo. O que seria excesso? Eu preciso retirar todo o conteúdo em excesso, tá? Nessa região gástrica. Esse conteúdo que entra, ele vai ter que ser retirado, tá? E essa entrada e saída de produtos nocivos, tá? Livres de intoxicações. Para a realização desse procedimento, faz necessário inicialmente a passagem de uma sonda oro ou nasogástrica, tá? De grande calibre. Apesar do procedimento de sondagem aparentar ser relativamente simples, ele não é, tá? Essa passagem de sonda, ela demanda, né? Vai junto com os movimentos peristálticos, então assim, ela demanda muito trabalho, tá? Ela demanda muito empenho da equipe. Essa técnica demanda conhecimento científico, habilidade técnica na medida, é um procedimento do enfermeiro, o técnico de enfermagem vai separar e acompanhar, auxiliar o enfermeiro, tá? Habilidade técnica na medida em que não está isento os riscos. Sempre temos riscos, por isso que tem que ter habilidade técnica para fazer o procedimento, tá? Quais são as complicações mais comuns decorrente a essa introdução incorreta? Mau posicionamento de sonda, retirada acidental pelo paciente ou pela equipe. A equipe nunca pode acontecer isso, tá? Isso é um erro gravíssimo. Tipo de fixação externa ou de tempo de permanência. Não está fixado direito, tempo além do tempo necessário de permanência da sonda. Inclui escoriações epirêmicas, perfurações no sistema digestivo, infecções nas vias aéreas superiores e inferiores, náuseas, distensão abdominal, obstrução parcial ou total dessa sonda. Então, todas essas são complicações da sonda naso. Tem que tomar muito cuidado com o tempo, tá bom? Qual o objetivo da sonda? Retirada urgente de substância inserida a fim de reduzir a absorção do sistema. Retirada urgente, adentra e sai, tá? Administrar medicamentos como carvão ativado. Em alguns casos de intoxicação, muitas das vezes a gente precisa passar uma lavagem gástrica e o paciente ele
ele fez, né, teve a tentativa de suicídio, acabou tomando ou ingerindo algum medicamento por acidente, situação acidental, ingerindo algum produto tóxico. Então, por isso desse controle muito grande da entrada e saída de líquidos, tá? Ó, aí eu preciso administrar medicamentos como carvão ativado, em alguns casos de intoxicação. Então, em alguns casos de intoxicação, vai ser introduzido carvão ativado, tá? Intoxicação exógena e a solução salina gelada, com método de resfriamento em situações de hipertermia maligna. Então, em caso de hipertermia maligna, eu preciso ter esse resfriamento, tá? Hipertermia maligna é febre alta, né? Bom, tratar a obstrução ou um local de sangramento. Esse é um dos objetivos também da sondagem, tá? Obter conteúdos gástricos para análise. Então, eu preciso saber para que eu estou sondando o paciente, né? Esse paciente se intoxicou? Esse paciente fez a introdução de medicamentos de forma acidental ou proposital? Esse paciente ele tem alguma obstrução ou sangramento? Que a gente já falou tudo lá atrás como é feito, né? Esse paciente, eu preciso obter uma amostra da região gástrica do paciente para análise? Então, eu preciso saber o motivo da sondagem. Tratamento das intoxicações exógenas. Intoxicações por envenenamento ou uso abusivo de medicamento proposital, tá? Ou acidental. Esvaziar o estômago em preparação com um exame endoscópico para poder observar como está reagindo a parte interna dessa região, tá? Contraindicado depois da ingestão de substância corrosiva. A substância corrosiva ela entra agredindo, ela vai sair agredindo, tá? Tipo chumbinho. Aí você vai passar a sondagem e vai tentar retirar o máximo desse produto de dentro da região do estômago, para poder eliminar a possibilidade desse indivíduo vir a adoecer ou até virar óbito por conta das substâncias. Agora, o cloro, ele entra agredindo. Se a gente faz a retirada também, é corrosivo. Você vai lesionar, tá? E pode fazer corrosão também, entre outras substâncias, tá? Então, nós precisamos saber qual a substância para saber qual é o protocolo. Mas isso tudo vai estar prescrito, né? De quem é a responsabilidade? Enfermeiro, técnico e auxiliar. O enfermeiro é responsável pela passagem de sonda, técnico e auxiliar auxiliam o procedimento. Quais são as complicações? Pneumonia aspirativa, né? Que vai ser por conta de todo o procedimento que já foi explicado. Laringoespasmos e lesões traumáticas da orofaringe, esôfago ou mesmo do estômago. Pode lesionar no momento da passagem pela falta de técnica ou simplesmente pelo próprio procedimento, tá? Desequilíbrio hídrico, intoxicação hídrica ou hiponatremia, tá? Então, o indivíduo ele acaba entrando em desequilíbrio, né? Perdendo líquidos e isso acaba levando à intoxicação. Desequilíbrio eletrolítico, hipernatremia. Material, sonda nasogástrica Levine de grosso calibre. Vou passar daqui a pouquinho mais o material explicando isso, tá? Gel hidrossolúvel ou xilocaína. Preciso de luva de procedimentos. Preciso de uma seringa de 20 com bico. Estetoscópio para poder acompanhar todo o procedimento. E micropore para fixação. O procedimento propriamente dito, ele vai seguir passos a passos, né? Eu preciso higienizar minhas mãos e colocar uma máscara, preciso higienizar minhas mãos para eliminar a possibilidade de ter contato com as excreções do paciente e levar sujidade, né, para a região, tá? Reduzir a transmissão por micro-organismo. Aí eu tenho procedimento e justificativa. Conferir a prescrição médica e reunir o material. Por quê? Eu evito o erro, facilito a organização, controle eficiente do tempo. Orientar paciente e família sobre o procedimento. Por que é bom fazer isso? Né? Fazer com que paciente e família sejam mais cooperativos e tolerantes para o problema ali a ser resolvido, tá?
Isolar a cama com um biombo. Qual é a vantagem disso? Resguardar a privacidade do paciente. Tudo isso eu já falei em aula, tá? Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, elevado com a cabeça. Esquerdo elevado com a cabeça fletida, tá? Diminui a passagem do conteúdo gástrico para o duodeno durante a lavagem gástrica. Eu preciso calçar luvas de procedimento? Não é um procedimento estéril, ok? Por que eu preciso calçar a luva? Porque eu proporciono a barreira física entre a mão e o fluido corpóreo. Inspecionar a condição dessa cavidade oral do meu paciente, né? Oral ou nasal, tá? E principalmente a oral por conta de uso de próteses e dentaduras. A nasal por conta de alguma obstrução. Eu preciso observar. Colocar toalha ou papel toalha sobre o tórax do paciente, caso volte algum fluido, tá? Da região gástrica, aquela papel toalha ou a toalha vai dar esse amparo, tá? Porque evita de sujar o tórax do paciente. Higienizar a narina do seu paciente com soro fisiológico no caso de necessidade. Isso não é obrigatoriedade, é só em situação de necessidade. Por quê? Porque desobstrui e facilita uma boa visualização. Eu preciso medir a sonda a partir da narina até o lóbulo da orelha, do lóbulo da orelha distendendo até o apêndice tifoide do meu cliente, acrescentando a medida de 2 dedos, tá? Então, eu vou até o apêndice tifoide, 2 dedos eu estou na região gástrica, tá? Enfermeiro vai fazer todo esse procedimento, vocês só vão acompanhar. Mensurar o comprimento da sonda para a localização da região do estômago. Cheguei no apêndice tifoide, a 2 dedos abaixo do apêndice tifoide eu encontro quem? A minha bolsa estomacal. Realizar a marcação do posicionamento ideal dessa sonda com micropore, tá? Faço toda a marcação para reduzir fricção e trauma. Introduzir a sonda na narina do paciente até sentir uma pequena resistência nesse ponto. Peça ao paciente para fletir ligeiramente a cabeça. Então, o paciente ele vai posicionar a cabeça um pouquinho à frente para poder fazer a passagem, porque nós temos uma curvatura. Então, a partir do momento que você pede ao paciente para fletir, a sonda vai fazer a curvatura, tá bom? Esse movimento ajuda na passagem dessa sonda. Continuar introduzindo a sonda e acompanhando os movimentos de deglutição. Então, movimento de deglutição e a sonda pedir ao paciente para fazer um movimento de deglutição. Professor, o que é isso? Pede ao paciente para fazer um movimento de engolir. Esse é o movimento de deglutição, tá? Até o ponto marcado. Você só vai parar quando chegar no apêndice tifoide, 2 dedos abaixo, aí você para e vai fazer a fixação. Realizar a fixação dessa sonda com micropore na narina do paciente. Gosto mais de esparadrapo, porque micropore é muito sensível, tá? E evitar principalmente que essa sonda fique mal posicionada. Você vai fazer lá a marcação dos 2 dedos abaixo do apêndice tifoide, você vai lá com o esparadrapo e vai fazer a marcação. Então, toda aquela sonda vai adentrar até a região da bolsa estomacal e vai ficar aqui, ó, aquela marcação sua na pontinha do nariz. Nessa pontinha do nariz, você vai fazer a fixação de borboleta para essa sonda não fazer nenhum tipo de dano e para não sair dali, tá bom? Eu vou passar vídeo para vocês observarem. Administrar volumes fracionados desse soro fisiológico a 9%, conforme a prescrição do médico, todo o procedimento, né? Permitindo o retorno, até que o líquido instilado retorne claro e observe se ainda há resíduos, tá? Drenar o volume fundido em sistema. Isso diminui o risco de enchimento. Bom, paramos por aqui, tá bom? E agora eu vou passar para vocês um vídeo do procedimento da sondagem oro e nasogástrica, tá bom? Então, até a próxima.